Agora chegamos talvez à maior reviravolta na história de José. Depois de ter sido lançado injustamente na prisão e passado alguns anos ali, José tinha todos os motivos para descrer que Deus ainda faria algo em seu favor. Porém, nós encontramos agora a história de um padeiro e um copeiro que tiveram sonhos na prisão, e José interpreta os sonhos destes homens. E os sonhos de fato vieram a cumprir-se. O copeiro foi restituído à sua função e o padeiro foi condenado à morte por Faraó. Posteriormente, o copeiro se esqueceu de José até o dia em que o Faraó teve 2 sonhos e ninguém era capaz de interpretar, e o copeiro então se lembra agora de José. José é chamado para interpretar esse sonho e José, obviamente, dá a interpretação porque Deus concede a ele esta revelação. É aí que a história de José começa a ter uma grande reviravolta. O faraó, entendendo ali que José de fato havia interpretado de forma adequada e correta o sonho, institui agora José numa posição de destaque. José é nomeado como governador do Egito. Imagine, aquele que fora escravo na casa de Potifar, posteriormente se tornara um prisioneiro no Egito, agora se tornaria o governador da nação. Que história de triunfo! Que história evidente de como Deus é capaz de tornar circunstâncias adversas em bênçãos na vida daquele que crê no poder do Senhor. Os sonhos que José tinha tido lá na sua infância, lá na sua juventude, agora estavam por se cumprir. Os sonhos onde os seus irmãos, os feixes de trigo de seus irmãos, se prostravam diante do feixe de trigo de José, agora fariam sentido de fato para Jacó e para os seus irmãos. Quando uma grande fome viesse a atingir as nações vizinhas, inclusive o Egito, os seus irmãos iriam procurar justamente aquele irmão que haviam perdido. Aquele irmão que nem imaginavam que estivesse vivo. Aquele irmão que nem desconfiavam qual o fim havia tido, mas que agora havia se tornado o governador da nação. Na lição de hoje, nós podemos entender que com a graça de Deus, José saiu da posição de mordomo da casa de Potifar para se tornar chefe na prisão e depois governador de todo o Egito. História poderosa de como Deus, mesmo em meio ao que pareciam circunstâncias terríveis, traz as providências para que o seu propósito se cumpra. A pergunta para refletirmos o dia de hoje é: como podemos aprender a confiar em Deus e nos apegar às suas promessas quando os eventos não parecem nada providenciais e Deus parece em silêncio? Reflita na história de José e tire conclusões para a sua vida. Veja a forma como Deus atuou na vida desse jovem e a forma como Deus quer atuar na sua vida também. As promessas de Deus são certas e haverão de se cumprir. Deus te abençoe no dia de hoje e confie em suas promessas.